Boa noite com Maria, paz de Jesus. Hoje, 12 de janeiro, mais um dia do nosso devocional, mais um dia na presença e na palavra de Deus. Pegue aí a sua Bíblia, o seu caderno e o seu devocional. Você que está nos acompanhando, é a página 25. O tema de hoje é Sou tua paz nas tormentas. Então, que desde já o Espírito Santo já venha acalmar o nosso coração. Principalmente você que está numa tormenta, principalmente você que está passando aí por tormentas que já duram há muito tempo. Que nosso Senhor venha ser a sua força, o seu consolo, o seu ânimo, para que você enfrente essa tormenta pela graça dele e que a perseverança te leve à vitória. A constância te leva à vitória, porque aqueles que perseveram alcançam vitória. Então, meu irmão e minha irmã, se hoje você se encontra desanimado, que o Espírito Santo te anime, porque você vai vencer essa tormenta em nome de Jesus, amém? E a partir desse título, eu pergunto para você, quais são as suas tormentas? Você tem passado por alguma tormenta ou passou nos últimos tempos? Como você venceu? Como você lidou com essa tormenta ou como você está lidando com a tormenta? O versículo de hoje que vai nortear o nosso devocional é Tiago, capítulo 1, dos versículos 2 e 3. Tiago 1, 2 e 3, que nos diz: Considerai que é uma suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. A primeira reação humana diante de uma dificuldade é o lamento ou o desejo de fuga. No entanto, Tiago nos apresenta uma perspectiva revolucionária. A alegria não vem da prova em si, mas do que ela é capaz de produzir. Aqui no versículo diz que a prova da fé produz a paciência. A sua fé produz paciência. Ela precisa produzir paciência para que você aguente firme, para que você persevere na tormenta, nessa dificuldade, para que ela não te vença, para que ela não te leve ao chão, mas o contrário, que você permaneça firme. O devocional de hoje, ele está vindo nos acalentar e dizer: aguenta firme, aguenta firme. Por mais difícil que seja, por mais que a situação esteja fora do controle, mas Deus tem o controle de tudo. O objetivo dele não é o seu sofrimento, mas a sua paciência, a sua constância. No grego, a palavra paciência, eu não sei se a pronúncia está correta, tá? Hipomone. Essa palavra significa capacidade de permanecer sob pressão. Eu sei que permanecer na pressão é muito difícil, porque dói, porque machuca, porque nos fere. Mas há situações que não tem como. A gente precisa estar aí sob pressão para que a gente haja, senão a gente fica paralisado. Tem pessoas que paralisam porque não aguentam pressão. E tem aquelas que são movidas à pressão. A gente precisa encontrar o equilíbrio. A gente precisa não parar no momento da pressão, mas a gente também tem que não se acostumar com a pressão. A pressão vem, a tormenta vem, eu preciso ver os meios de resolver, eu preciso encarar, preciso enfrentar para poder resolver a tormenta. E se eu não resolvo de cara, eu preciso perseverar, ter constância. Ter constância. É preciso entender que nesse versículo, Tiago ele não está pedindo para sentirmos felicidade pelo sofrimento, mas para termos uma postura de alegria diante do resultado que ele traz. Não adianta eu ficar no momento do tormento me lamentando e chorando pelos cantos, porque senão a depressão vem. Porque senão a ansiedade toma conta de mim. A gente falava sobre ansiedade outro dia, que muitas das vezes essas doenças psicológicas, elas nos atingem porque a gente vai nos alimentando delas. Porque a gente vai se entregando. Você já conheceu pessoas que ficaram doentes e que acabaram piorando porque se entregaram à doença, ao luto? Eu entendo a dor, eu entendo que é um momento muito delicado,
mas que se a gente se entregar, a gente vai morrer mais rápido. A gente vai adoecer mais rápido. Quantas pessoas mesmo doentes, eu não sei se você já ouviu testemunhos assim, mas pessoas já que tinham ali o decreto do médico falando, olha, você só vai durar meses, semanas, mas essa pessoa começou a reagir positivamente. E é claro, não é que a doença foi embora, mas foi prolongando a sua existência na Terra. E a pessoa ainda ficou mais 1, 2, 3, 5 anos. Então isso acontece. É a maneira como a gente reage à tormenta. Mas quando eu estava me preparando para essa meditação, veio ao meu coração entender o significado do que é tormenta. E eu fui lá no Google para ver. E o significado é uma tempestade violenta e repentina, caracterizada por ventos fortes, raios, trovões e chuva intensa. É assim que acontece conosco. Os ventos fortes, esses raios, esses trovões, são os problemas que vão surgindo na nossa situação financeira, de saúde, de casamento, com os filhos, na igreja, no trabalho, com o vizinho, no condomínio, com o carro, com o eletrodoméstico que queima, que quebra, gastos que vão acontecendo repentinos. Então, são esses fenômenos da natureza que também nos atingem, só que em forma de problemas. Mas como eu posso vencer as tormentas? Na navegação marítima, eles usam várias técnicas. Se um barco estiver em alto mar e ali vier uma tormenta, eles têm várias técnicas. E eu fui pesquisar e teve uma que me chamou a atenção, que é chamada navegar empopado. Eu achei muito interessante nesse devocional, porque quanto mais eu ia buscando, mais o Espírito Santo me lançava a ir além. Então eu fui pesquisando, eu escrevi muita coisa mesmo, porque eu fiquei muito empolgada. E quando o Espírito Santo me levou a ver essas técnicas, por que ver essa técnica? Porque essa técnica de navegar empopado quer dizer navegar a favor do vento. E a gente vai entender que tem tudo a ver com a gente. O barco, o que acontece? O barco é ajustado para velejar com o vento vindo por trás. Ou seja, as velas ficam posicionadas para aproveitar a força do vento que sopra na direção da popa do barco. E o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual? Primeiro, nós precisamos parar de lutar contra o que Deus está soprando. Muitas vezes a tormenta é um vento contrário que nos cansa, porque tentamos navegar contra ela, com nossas próprias forças. Navegar empopado espiritualmente significa alinhar a sua direção à vontade de Deus. Entendeu agora por que eu fiquei empolgada? Porque quando eu comecei a pesquisar e eu fui lendo, eu não estava entendendo. Depois o Espírito Santo soltou os meus olhos para essa frase, né? Navegar empopado. E ali eu comecei a pesquisar, o Espírito Santo começou a falar comigo, eu comecei a entender. Eu e você precisamos alinhar. Como é que está aqui? Alinhar a nossa direção à vontade de Deus. Tem certas tormentas que nos colocam. Tem aquelas que nós nos colocamos e tem aquela que é própria da vida. Eu não sei em qual delas você está. Mas independente de qual situação hoje você vive, você precisa alinhar a direção com Deus. Senão você vai estar aí tentando resolver um problema e só tentando com as suas forças, do seu jeito. Está na hora de você fazer do jeito que Deus está te ensinando, do jeito que Deus está te mostrando. Não queira fazer do seu jeito. Não queira fazer pela sua inteligência. Alinhe a estratégia com Deus. Segundo ponto, deixe o passado empurrar e não puxar. Na navegação empopada, o vento vem de trás. Na vida cristã, o que está atrás de nós é a fidelidade de Deus no passado. Então não adianta eu querer usar uma estratégia que eu usei lá no passado. Eu tenho que me preocupar agora com o presente. E eu tenho que tentar enfrentar, tentar resolver. E não deixar que esses ventos me puxem para o passado, mas também que não me puxem para o futuro, porque o amanhã eu não sei.
Você já parou para pensar que tem problemas que a gente não consegue resolver hoje porque a gente está preocupado com o amanhã? Ah, mas e amanhã? Eu tenho muito disso. Tem coisas que eu tenho que resolver hoje, mas eu fico assim, mas e se? Eu fico naquele se, nessa praga de se, e a gente acaba sendo puxado ou para o passado ou para o futuro. Não, enfrente o hoje. E um terceiro ponto é o equilíbrio da dependência. É o leme da fé. Navegar empopado pode ser perigoso se o vento for muito forte, mas pois o barco pode bicar na água. O segredo é o equilíbrio. E quem nos ajuda a ter o equilíbrio é o Espírito Santo. Então deixa o Espírito Santo fazer o trabalho pesado, deixa ele te mover, deixa ele te conduzir. Tem aquela música da Eliana Ribeiro que diz: guia-me, Senhor, para onde lhe aprouver. Qual é a decisão que você tem que tomar? Qual é o rumo que você tem que tomar? A mudança que você tem que fazer? Eu não sei, mas deixa o Espírito Santo te guiar, te direcionar, amém? A frase de hoje diz: você poderá enfrentar a pior tempestade, mas se seu coração estiver focado na fé em Deus, a sua casa não desmoronará. Eu vou repetir porque a frase ela é muito forte. Muito forte essa frase. Você poderá enfrentar a pior tempestade, mas se o seu coração estiver focado na fé em Deus, a sua casa não desmoronará. Não é o fim. Não é o fim. Eu não sei a sua situação, mas não é o fim. Neste momento em que você ouve esse vídeo, que você acompanha esse devocional, diante da sua dificuldade, da sua realidade, do seu problema, do seu diagnóstico, não é o fim. A fé não é ignorar a tempestade, é olhar para o tamanho de Deus enquanto o vento sopra. Olhe para Deus, foco no Senhor, foco em Deus. Não deixe que os ventos contrários te perturbem. Não deixe que os ventos contrários te amedrontem. Foco em Jesus. Quantas vezes eu preciso não olhar para o lado, porque se eu olhar para o lado eu vou ver a tempestade. Então eu tenho que olhar para o alto. Eu tenho que olhar na direção de Deus. E ter a certeza que o Senhor não nos abandona. Não nos abandona. Deixa eu ler a mensagem. Ela é curta, mas ela é direta. Filho, quando o vento forte soprar e tudo parecer desabar, lembra-te, eu sou tua paz no meio da tempestade. Que você sinta a paz de Deus hoje. Eu sei que no momento da tormenta a gente sente muita coisa. Medo, tristeza, insegurança, pavor, pânico. Mas deixe ser envolvido neste momento pela paz que vem de Deus. Que você seja envolto pela paz de Deus. Que a sua mente e o seu coração, que andam tão perturbados, sejam visitados pela paz de Deus. Continua. Eu acolho, sustento e não te abandono. Tome posse dessa frase. O Senhor dizendo para você: eu te acolho, eu te sustento, eu não te abandono. Eu te acolho, eu te sustento e não te abandono. Mesmo que tudo esteja agitado ao teu redor, em mim encontrarás repouso. Meu coração é abrigo seguro, pois sempre te conduzirá ao coração do meu filho Jesus. Dorme agora em paz. Confia-me tuas ondas. Eu te conduzo ao porto seguro, com meu olhar materno sempre sobre ti. Eu sei que o devocional é Nossa Senhora falando para nós, mas essa frase me soltou aos olhos. Eu te acolho, sustento e não te abandono, porque é exatamente assim que Jesus faz conosco. É exatamente assim. Ele não nos abandona. Deus nos acolhe na nossa fragilidade durante a prova. Deus nos sustenta para que a prova produza maturidade e não destruição. Deus não nos abandona, pois Ele garante que vamos sair do outro lado da tempestade. Você vai passar por essa tempestade. Em nome de Jesus. Aguenta, filho. Eu quero falar a frase que eu iniciei, né? Aguenta, filho.
aguenta. Quero fazer a oração final, mas antes, a palavra-chave de hoje é seguro. E o que eu escrevi foi: é no Senhor que eu estou segura, é buscando a sua palavra que eu fico segura. Então, se você não sabe o que fazer, que rumo tomar, se apoie na palavra de Deus. Tome posse hoje dessa palavra de Tiago. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Eu não aprofundei mais naquela tática de navegar a favor do vento, que o Espírito Santo possa te ensinar uma estratégia, uma tática para você vencer esse seu tormento, para você vencer essa dificuldade, amém? Quero fazer a oração final. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, hoje eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que as tempestades da vida são inevitáveis. Senhor, como diz a Tua palavra em Tiago, ajuda-me a não encarar as provações como um sinal de derrota, mas a considerá-las motivos de alegria, não pela dor que trazem, mas pelo que o Senhor está construído em mim através delas. Pai, eu te peço agora por minha vida, minha família, o que você quer entregar nesse momento? Sei que poderei enfrentar a pior das tempestades, mas firmo aqui o meu compromisso. Meu foco está em Ti. Declaro que o meu coração não se deixará levar pelo medo, nem pelos ventos fortes da incerteza, pois a minha fé está ancorada na Tua fidelidade. Senhor, que a prova da minha fé produza em mim a paciência, a perseverança que eu tanto preciso. Que cada vento contrário, em vez de me abalar, sirva para me fazer navegar empolpado, impulsionando-me para mais perto da Tua vontade. Fortalece os alicerces da minha casa espiritual, que as rachaduras da alma sejam preenchidas com a Tua graça e que a minha estrutura seja consolidada na rocha que é Jesus. Eu descanso na promessa de que se o Senhor é o meu fundamento, minha casa não desmoronará. Eu não apenas sobreviverei a esta tempestade, mas sairei dela mais forte, mais íntegro e mais cheio da Tua paz, que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, aquele que acalma o mar e a tempestade, todo o vento contrário. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, dorme com os anjos, a Mãe te ama. Que você fique firme, porque essa tormenta vai passar no nome de Jesus. Fica na paz.